Roberto jogam o pai de 85 anos no mar. Já deu sua hora. Quero minha herança. O que aconteceu depois é de arrepiar. Você já imaginou dedicar toda a sua vida aos seus filhos e, no fim, ser traído por eles da pior forma possível? Um homem de 85 anos foi levado para um passeio no mar pelos próprios filhos. Mas o que parecia um momento de carinho virou um pesadelo que ninguém vai esquecer. E o que aconteceu depois vai te arrepiar até o último segundo. Fica comigo até o final, porque você vai entender como o destino pode virar o jogo quando menos se espera. Agora me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. O mar estava bravo naquele fim de tarde, em Angra dos Reis. O vento soprava forte e as ondas batiam contra o casco de um barco azul que balançava de um lado para o outro. Dentro dele, 3 pessoas riam alto demais para o momento que viviam. Mais atrás, agarrado na borda do barco, um senhor de cabelos brancos e olhar assustado tentava entender o que estava acontecendo. Roberto! O que é isso, meu filho? Perguntou com voz fraca, tentando se segurar. O mais velho entre os 3, de rosto fechado e olhar frio, respondeu sem encarar o pai. Tá na hora de descansar, pai. O senhor já viveu demais. Antônio Silva, de 85 anos, sentiu o coração gelar. 2 dos filhos, Lucas e Marina, evitaram olhar para ele. Marina tremia, tentando esconder o choro. Roberto, para com isso. Não precisa ser assim, sussurrou ela com a voz embargada. Mas Roberto não ouvia. O barulho do motor do barco encobria qualquer sinal de arrependimento. O céu escurecia rápido e uma tempestade se aproximava. Antônio tentou se levantar com as mãos trêmulas e olhou nos olhos do filho mais velho. Eu só queria jantar com vocês. Faz tanto tempo que não estamos juntos. Roberto respirou fundo, virou o rosto e disse com frieza. O senhor devia ter pensado nisso antes de esconder o testamento. O velho não entendeu. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, sentiu o empurrão. Um grito cortou o ar. Marina chorava. Lucas ficou paralisado. O corpo de Antônio caiu na água gelada e turbulenta. Por alguns segundos, só se ouviu o barulho do mar. Os filhos olharam um para o outro, assustados com o que acabaram de fazer. Mas Roberto acelerou o barco e disse, a partir de hoje, a gente vai viver de verdade. E enquanto o barco sumia no horizonte, Antônio murmurou com os lábios tremendo, Deus, não por mim, mas por eles. O mar o engoliu por completo e a tela escureceu. O que aconteceu depois, ninguém naquela cidade jamais esqueceria. Antônio Silva nasceu e cresceu em Angra dos Reis, perto do mar. Filho de pescador, aprendeu cedo a ler o vento, a maré e a ter respeito pela água. As mãos eram marcadas de calos, mas o olhar era manso. Quem o conheceu dizia a mesma coisa. Seu Antônio nunca negou ajuda. Casou jovem com Helena, costureira da vizinhança. Juntos criaram 3 filhos. Roberto, o mais velho, sempre competitivo. Lucas, o do meio, bom de coração, mas inseguro. E Marina, a caçula que colava no pai para ouvir histórias de pesca. A casa simples ficava perto da praia. O quintal tinha um barquinho virado, remos encostados na parede e redes estendidas para secar. Era ali que a vida acontecia. Havia dias difíceis. No inverno, o mar fechava a cara e o dinheiro quase não vinha. Mesmo assim, Antônio nunca chegou com as mãos vazias. Se não tinha peixe, tinha um pão, um pacote de arroz ou um abraço apertado. À noite, ensinava os filhos a nó de marinheiro usando uma corda velha. Vem cá, Roberto, dizia paciente. Esse nó aqui salva a vida quando o vento vira. Eu não vou viver de corda e nó, pai, resmungava o menino. Eu quero é ter dinheiro. Antônio sorria e não discutia. Achava que o tempo ensinaria. Quando Marina tinha 8 anos, Antônio a levou para ver o nascer do sol no trapiche. Ela ficou encantada. Pai, como o senhor sabe se hoje vai ter peixe? O mar fala, respondeu ele apontando o horizonte. A gente só precisa aprender a ouvir. Os anos foram passando. Helena ficou doente e se foi cedo demais. Naquele período, o pai virou mãe, enfermeiro e cozinheiro.
Fazia canja, separava remédio, sentava ao lado da cama e segurava a mão da esposa até o último suspiro. Depois do enterro, chamou os filhos na sala. Eu vou dar conta, disse a voz firme, mesmo com os olhos vermelhos. A gente vai seguir junto. Roberto, adolescente, respondeu com dureza. Se a gente tivesse dinheiro, a mãe teria tratamento melhor. A frase ficou ecoando na cabeça do pai por anos. Antônio continuou na lida, acordava antes do sol, quando podia levava Lucas para o mar. O menino gostava, aprendia rápido. Às vezes aparecia um vizinho, Pedro, que naquela época era só um guri curioso. Posso ir, seu Antônio? Pode, mas vai obedecer. Aqui uma onda boba derruba um homem grande. Simples, construiu o respeito da comunidade. Quando faltava alimento para alguém, Antônio deixava um saquinho de peixe na porta e seguia sem fazer alarde. No Natal, ele mesmo montava um presépio com madeira achada na praia. Em cima da mesa, sempre um caderno surrado, onde anotava gastos, remédios e um ou outro pensamento. Educar é remar mesmo quando o braço dói. O tempo, porém, trouxe distância. Roberto conseguiu emprego numa imobiliária. Começou a usar sapato engraxado e camisa passada. Passava menos tempo com a família. O senhor devia vender essa casa, pai. Isso aqui não vale nada. Vale minha vida inteira, respondia Antônio com calma. Lucas tentou a faculdade, mas largou no segundo semestre. Trabalhava em bicos, ora ajudando o pai com as redes, ora como garçom. Vivia no meio termo entre o mundo simples do pai e a pressa de Roberto. Eu não sei o que quero ainda, pai, confessou um dia. Não tem problema. Quem sabe ouvir o próprio passo não tropeça, aconselhou Antônio. Marina se formou técnica de enfermagem. Era quem mais visitava o pai, levava remédio, arrumava os armários, fazia companhia. O senhor precisa ir ao médico com mais frequência, pai. Eu vou quando você mandar, minha filha. Depois dos 80, a saúde de Antônio começou a pedir cuidado. O joelho falhava, o peito apertava. Mesmo assim, gostava de andar até a beira da água, sentar na mureta e olhar o vai e vem das ondas. Às vezes, Pedro aparecia, já homem feito, dono de um barco simples. O senhor me ensinou a pescar, seu Antônio. Quando precisar é só chamar. Bom ouvir isso, Pedro. O mar dá, mas também cobra. É bom ver que você aprendeu. Numa tarde chuvosa, Roberto chegou de surpresa, perfumado e apressado. Pai, a gente precisa conversar sobre a casa e o terreno da mãe. A casa é onde mora a nossa história, respondeu Antônio. História não paga conta, retrucou Roberto. O senhor está velho. É melhor resolver agora. Poucos dias depois, os 3 filhos se reuniram. A conversa ficou áspera. Lucas, fala alguma coisa, exigiu Roberto. Eu só quero o que for melhor para o pai. E o que é melhor para o pai é segurança, dinheiro no banco. Roberto batia a mão na mesa. Marina, tensa, tentava manter a paz. Vamos com calma. O pai não é um papel para ser assinado. Antônio ouviu tudo em silêncio. O olhar, porém, ficou fundo, como o mar de ressaca. Naquela noite, pegou o caderno surrado e escreveu uma linha só. Quando o vento muda, o capitão precisa lembrar quem ele é. Naquela noite, pegou o caderno surrado e escreveu uma linha só. Quando o vento muda, o capitão precisa lembrar quem ele é. No dia seguinte, apareceu com um envelope amassado na mão. Mais tarde a gente conversa, disse para os filhos. Hoje quero só um café juntos, como nos velhos tempos. Ninguém respondeu. O café esfriou na mesa. 2 semanas depois veio o convite, um passeio de barco. Roberto falou com um sorriso que não chegava aos olhos. Pra gente lembrar da mãe e aproveitar o pôr do sol, pai. Antônio olhou para Marina. Ela baixou os olhos. Vamos então, disse o velho devagar. O mar está chamando. A história da família começou pequena e apertada, mas cheia de fé. No primeiro ano de casados, ele e Helena dividiam um quarto nos fundos de uma casa simples. Quando Roberto nasceu, o berço era uma gaveta grande, forrada com lençol branco. Antônio trabalhava de madrugada, voltava com cheiro de mar e beijava a testa do bebê antes de dormir. Eu prometo que você vai ter uma vida melhor que a minha,
dizia sussurrando. Veio Lucas e depois Marina. A casa aumentou do jeito que dava. Um puxadinho de madeira, uma janela doada pelo vizinho, telhas compradas à prestação. Helena costurava para fora. O som da máquina enchia a sala, enquanto os 3 pequenos brincavam no chão. À tardinha, Antônio chegava com as mãos frias e colocava os filhos no colo, um de cada vez. Pai, hoje choveu dentro do meu quarto, reclamava Roberto. É goteira teimosa, respondia Antônio sorrindo. Amanhã eu dou um jeito. E dava. Nos aniversários, a mesa tinha bolo simples, vela improvisada e refrigerante, dividido entre todos. O presente era sempre alguma coisa útil. Um caderno, um chinelo, uma blusa. A alegria vinha das coisas miúdas. Um banho de mar ao entardecer, um peixe assado no domingo, a família reunida ouvindo rádio. Quando a economia apertava de verdade, Antônio fazia bico no mercado de peixe carregando caixa de gelo. Voltava tarde, exausto, mas com o sorriso de quem não se entregava. Helena, parceira fiel, passava café forte e colocava a mão sobre a dele. Você precisa descansar, Antônio. Descanso quando vocês estiverem bem, ele respondia firme. Os filhos cresceram sentindo o peso do esforço do pai, mas cada um reagiu de um jeito. Roberto começou a olhar o mundo pela régua do dinheiro. Achava a casa pequena, o bairro simples, o barco do pai coisa de pobre. Quando fez 16, quis trabalhar no centro. Voltava contando histórias de carros novos, prédios espelhados, apartamentos com vista para o mar. Pai, um dia eu vou morar num lugar que não cheira a peixe, provocava. E eu vou ficar feliz por você, meu filho, dizia Antônio, sem se melindrar. O importante é não perder a mão que te puxou quando você quase caiu. Lucas era o contrário, se via no pai. Aprendeu a remar sem fazer barulho, a desatar nó com paciência. Nos dias em que o mar dava bom, voltavam sorrindo com a caixa cheia. Nos dias ruins, dividiam o silêncio sem reclamar. À noite, Antônio ensinava o filho a olhar o céu. Tá vendo aquela estrela mais baixa? Se ela some atrás da nuvem para lá, o vento vira. Parece mágica, pai. Não é mágica, é atenção. Marina, a menor, cresceu grudada em Helena. Aprendeu a lavar os talheres com água quente, a passar pano na mesa, a cuidar de feridas, a ouvir. Tão nova, já tinha mão leve de enfermeira. Quando a mãe adoeceu, foi ela quem percebeu primeiro. Pai, a mãe tá cansando muito só para subir a escada. Deve ser esse inverno, desviou Antônio na esperança, mas não era. O diagnóstico veio como onda forte. Um problema que exigia remédios caros e acompanhamento constante. Antônio vendeu o relógio que tinha do pai, depois o motor antigo, depois o que mais pudesse virar dinheiro. Entrou em filas, foi atrás de médico, pediu ajuda a quem conhecia. Roberto, já jovem, não perdoava. A gente precisava ter uma reserva, pai. Sempre falei isso. Eu sei, dizia Antônio com humildade, mas nunca faltou comida na mesa. Comida não paga hospital. E o tratamento segurou por um período, mas Helena acabou partindo numa manhã fria. A casa ficou oca, como se alguém tivesse tirado o ar dos cômodos. Antônio chorou sozinho no banheiro, deixou a água do chuveiro cair na cabeça para disfarçar o pranto. Depois enxugou o rosto e chamou os 3 na sala. Filhos, eu não sou perfeito, mas eu prometo continuar tentando. A gente se ajeita, a gente segue. A partir dali, Antônio virou o eixo da casa. Preparava o café, fazia a feira, lavava a roupa do seu jeito torto e ainda saía para o mar quando o joelho deixava. Lucas o acompanhava sempre que podia. Marina, já no curso técnico, trazia medicamentos, media a pressão do pai, guardava as receitas numa pasta. Roberto, com a pressa do trabalho no centro, aparecia menos, mas quando vinha, trazia ideias de vender e recomeçar. Pai, essa casa é boa para lembrança, não para vida. Lembrança também é vida, Roberto. O caderno surrado de Antônio foi ganhando páginas. Ele anotava cada conta paga, cada consulta, escrevia frases curtas para não esquecer o que importava. Comer juntos fortalece. Ouvir antes de responder.
Promessa só vale se cabe no bolso e no coração. De vez em quando, prendia dentro do caderno um bilhete dos filhos, um desenho da época da escola, um retalho com o cheiro de Helena. No último verão, antes de completar 85, Antônio tentou juntar os três para um almoço especial. Chegou cedo ao mercado, escolheu peixe fresco, temperou com carinho, arrumou a mesa com a toalha que Helena mais gostava. Às 2 da tarde, só Marina tinha chegado. Às 3, Lucas apareceu sem graça, dizendo que se atrasou no serviço. Às 4, Roberto mandou mensagem: compromisso, fica para a próxima. Antônio sorriu mesmo assim, serviu o que tinha e guardou uma porção num pote, como quem guarda esperança. Mais tarde, sentou-se sozinho no quintal, olhando o barquinho virado. O vento soprava morno. Ele abriu o caderno e escreveu: amor é remar quando os outros cansam. Na semana seguinte, bateu na porta um papel timbrado. Era um comunicado do cartório. Antônio leu, releu e guardou o envelope no caderno como se guardasse um segredo. Quando Roberto apareceu, voltou ao assunto de sempre. Pai, o senhor precisa me dizer como estão os papéis da casa e do terreno da mãe. Um dia você vai entender, respondeu Antônio sem raiva, apenas cansado. Eu entendo muito bem quando me escondem as coisas. A distância entre pai e filho mais velho esticou como corda prestes a arrebentar. Lucas tentava ser ponte, mas tinha medo de desagradar aos dois. Marina, percebendo o cansaço do pai, insistia. Deixa isso para depois, Roberto. O pai precisa de paz. Pai sem segurança não existe, rebateu ele. Foi nesse clima que, algum tempo depois, os três apareceram com a ideia do passeio de barco. Para lembrar da mãe, disseram. O convite mexeu com Antônio. Havia doçura na proposta, mas também havia um gosto estranho no ar. Ainda assim, ele aceitou. Queria acreditar que aquela família conseguiria, finalmente, remar no mesmo ritmo, nem que fosse por uma tarde. E assim, com o caderno guardado no armário e o coração meio apertado, Antônio subiu no barco. O mar estava liso no começo, mas o vento já dava sinais de mudança. Na proa, Roberto fitava o horizonte com expressão indecifrável. Lucas ajeitava as cordas silencioso. Marina observava o pai, tentando ler no rosto dele se ainda havia tempo de voltar. Vocês lembram quando a mãe cantava Cai, cai balão, aqui mesmo perto da ilha? Perguntou Antônio com um sorriso frágil. Lembro, respondeu Lucas baixo. Roberto não disse nada. Marina mordeu os lábios para não chorar. O sol começou a se esconder e as sombras cresceram sobre a água. O passado, cheio de amor e sacrifício, empurrava aquela família para um presente de decisão. O barco balançava num compasso desconfortável. O céu, que começara azul, agora se cobria de nuvens espessas. Roberto desligou o sorriso e encarou o pai. Lucas se ocupou de ajustar uma corda que não precisava de ajuste. Marina abraçou o casaco como se quisesse diminuir de tamanho. Pai, começou Roberto, a voz firme demais, o senhor precisa me dizer onde estão os papéis. Escritura da casa, o terreno que era da mãe, tudo. Antônio respirou fundo. O sal do ar parecia mais pesado. Roberto, nós viemos lembrar da tua mãe, falou sem elevar o tom. Não transformar este barco num cartório. A vida não para por causa de lembrança, devolveu Roberto. A gente tem que pensar no amanhã. Lucas tentou atravessar com cuidado. A gente pode ver isso depois, mano. O tempo tá virando. Não é hora de briga. Roberto ignorou, deu 2 passos, aproximou-se do pai. O senhor escondeu um testamento, disse, olhando nos olhos de Antônio. Eu sei que escondeu. O cartório me ligou. Marina estremeceu. Roberto, por favor. Fica fora disso, Marina. Cortou ele, sem olhar para a irmã. Eu sou o único aqui que faz conta, que pensa adiante. O senhor está velho, pai. Não dá mais para levar tudo no peito, como se o mundo fosse esse quintal. Antônio fixou o olhar no horizonte por um segundo, como quem ouve o mar antes de responder. Velho não é sinônimo de bobo, meu filho. Eu sei o que faço. O que o senhor faz é se agarrar em tábua podre, retrucou Roberto. Essa casa exige reforma. O terreno dá prejuízo.
vende, investe. Cada um segue sua vida com dignidade. Dignidade não tem preço, Roberto, disse Antônio baixo, mas firme. O motor do barco roncou mais alto com uma ondulação. Lucas deu um passo para a frente. Olha o mar, gente, vamos voltar. A gente conversa em casa com calma. Em casa o senhor foge. Aqui a gente resolve. Onde estão os papéis, pai? Antônio encarou o filho. O rosto marcado pelo tempo não tremia. Guardados. E guardados ficarão até eu achar que vocês estão prontos para entendê-los. Roberto mordeu por dentro da bochecha. Riu aquele riso curto que sempre vinha antes da braveza. Prontos? A gente que puxa o senhor do hospital, que compra remédio. Quem compra remédio é a Marina, interrompeu Lucas num raro impulso. E eu fico com o pai quando ele passa mal de madrugada. Você aparece, fala duro e some. Roberto virou o rosto para o irmão. Alguém precisa ser adulto aqui. Marina deu um passo, voz trêmula, mas clara. Ser adulto é cuidar sem humilhar. O pai não é um papel, Roberto. É gente. A conversa ficou mais tensa. O vento aumentou, as ondas cresceram. E, de repente, tudo aconteceu rápido demais. Uma onda mais alta bateu na lateral. O barco escorregou de lado, e Antônio, ao tentar se segurar, perdeu o apoio. Lucas esticou o braço, mas o velho não alcançou. Roberto, num reflexo misturado de impulso e dureza, empurrou o ombro do pai. O gesto foi pequeno, mas bastou. Pai! Gritou Marina. O corpo de Antônio tombou, raspou no banco e caiu na água com um som seco, afogado pelo vento. Por um instante, ele desapareceu debaixo da superfície. O tempo estourou em 1000 pedaços. Lucas pulou para a borda. Joga o colete! Berrou. Marina procurou na caixa. 2 coletes, o terceiro ausente. Ela lançou um, mas o vento levou a boia para trás. Antônio emergiu a uns 3 metros do barco, a boca abrindo e fechando em busca de ar. Para o motor, Lucas gritou para Roberto. Recuar devagar. Roberto travou um segundo que pareceu uma vida. Depois ligou o motor, mas acelerou demais. A hélice se espumou. O barco girou com violência, quase batendo no velho. Devagar, Lucas urrou, empurrando o irmão no ombro para afastá-lo do volante. Antônio bateu os braços, mais para se manter visível do que por força. A chuva cegava. Marina, desesperada, pegou uma tampa de isopor da caixa de mantimentos e lançou em direção ao pai. Segura, pai, segura! A tampa caiu perto. Antônio esticou a mão, alcançou, mas o mar arrancou da ponta dos dedos. Lucas tentou lançar uma corda. O nó apressado falhou. De novo. Marina pediu chorando. Lucas refez, jogou. A corda voou curta. Antônio, já sem fôlego, boiou por um instante e olhou diretamente para os filhos. Havia ali um pedido e um perdão ao mesmo tempo. Ele abriu a boca e o que saiu misturou água e palavra. Não por mim, por vocês. O velho conseguiu agarrar por milagre um pedaço de madeira que vinha boiando. Encostou o peito e abraçou com o que restava de força. Pai, aguenta! Marina gritou, a voz falhando. Antônio reuniu o que tinha e ergueu a mão, um gesto curto. Não era pedido, era bênção. Lucas assumiu o motor, arrancando Roberto do comando. Sai, você vai matar ele! Ele tentou alinhar o barco a favor do vento, manobra que aprendera nos dias bons com o pai. Marina lançou a corda melhor, mais longe. Ficou a poucos metros de Antônio. Ele esticou a mão, mas uma onda levantou o corpo e mudou tudo de lugar. Roberto, atônito, deu um passo para trás. A coisa que ele tinha chamado de coragem virou pedra no estômago. A gente precisa pedir socorro, Lucas disse já sem voz. Pegou o celular, sinal fraco, chuva, vento. Tentou ligar para Pedro. A ligação caiu. Tentou de novo. Dessa vez uma mensagem curta. Estamos a sudoeste da ilha. Tempo fechando, homem ao mar. Socorro. Marina continuou lançando a corda, recolhendo, lançando, chorando. Antônio, com o corpo tremendo de frio, colou o peito no pedaço de madeira. Pai, olha para mim, Marina disse num fio. Fica comigo. Antônio abriu os olhos, encontrou os da filha
e sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas inteiro. Em seguida, voltou a olhar o céu como quem escuta um canto antigo. Fez o sinal da cruz. Roberto, imóvel, finalmente falou, a voz quebrada. Eu não queria. Ninguém respondeu, não havia resposta que coubesse ali. Uma rajada mais forte veio do nada, inclinando o barco. A água invadiu metade da borda. Marina quase caiu. Lucas segurou. Quando o barco se estabilizou, Antônio estava mais longe, ainda vivo, ainda lutando, mas mais longe. Marina lançou a corda outra vez. Ela voou bem, reta, mas caiu um pouco antes. Antônio tentou avançar e a madeira escorregou. Ele agarrou de novo com unhas e dentes. Foi nesse ponto que o tempo passou a não ter medida. Podia ter sido 1 minuto ou 20. O céu escureceu de vez. E no balanço maior de uma série de ondas, Antônio tornou-se apenas uma forma clara, contrastando com o cinza. Depois um ponto, depois quase nada. Pai... Marina chamou uma última vez, sem grito, como quem conversa ao pé do ouvido. A resposta veio só na lembrança de um abraço. O barco ficou à deriva por segundos que pareceram eternos. Lucas, com a mão no volante, sentiu o mundo inteiro pesar nas costas. Roberto, com as mãos vazias, entendeu que certas decisões não têm volta. O mar fechou sobre a cena sem espetáculo. O som distante de outro motor começou a se aproximar. Faróis cortaram a chuva. Era Pedro, o pescador. «Lucas!» gritou ele, se aproximando. «O que aconteceu aqui?» «Pedro, o pai caiu. A gente não consegue achar.» Pedro olhou ao redor, olhos treinados no escuro. «Onde foi?» «Me mostra.» Os 2 barcos começaram a vasculhar a área. Luzes piscavam, cortando o breu. Gritavam o nome de Antônio. Depois de longos minutos, Pedro desligou o motor e ficou quieto. «Se ele ainda estiver por aqui, o mar vai devolver», disse baixo, sem prometer nada. Lucas encostou o rosto nas mãos. Marina, deitada no chão do barco, olhava para o céu. «Ele deve estar com a mãe agora», disse quase num sussurro. Roberto se levantou, o corpo trêmulo, os olhos fixos no horizonte. «Eu vou procurar, nem que o mar me leve junto.» Mas o mar não respondeu e a noite seguiu pesada, fria, interminável. Na manhã seguinte, a notícia correu à cidade. Pescador desaparece no mar após passeio com os filhos. Pedro, sem descanso, voltou ao mar com outros barcos. Procuraram até o meio-dia. Nenhum sinal. No final da tarde, quando o vento enfim parou, Marina desceu sozinha até o trapiche. O mar estava calmo outra vez, como se nada tivesse acontecido. Ela olhou o horizonte e chorou em silêncio. Lucas chegou depois. Ficou ao lado dela sem falar nada. Roberto não apareceu. Dias depois, a polícia abriu investigação. Depoimentos, rumores, cochichos. Mas o mar, cúmplice e carrasco, não devolvia o corpo nem a verdade. E naquele silêncio sem fim, o arrependimento começou a ser o castigo. Antônio havia desaparecido, mas a culpa, essa, ficou para sempre com eles. 2 dias se passaram como um luto sem corpo. A cidade cochichava. O mercado de peixe parecia falar mais baixo. Marina não soltava a pasta de receitas do pai. Lucas andava dobrado por dentro, como se a coluna tivesse cedido. Roberto sumiu da vista de todos, trancado dentro de si. Pedro, teimoso como quem respeita o mar, saía e voltava ao costão, conferindo cada curva de pedra, cada sombra na arrebentação. Na madrugada do 3º dia, o vento virou de sul para leste e a maré baixou numa velocidade estranha. Pedro, que aprendeu a ouvir os humores da água com o próprio Antônio, sentiu um arrepio conhecido. «Hoje o mar devolve o que tomou», disse para si mesmo. Ele seguiu para uma enseada escondida atrás do costão, onde as correntes fazem rodopio. Chegando perto, desligou o motor e deixou o barco planar no silêncio. Foi quando ouviu. Não era voz nem grito. Era um som áspero de respiração, como um fole rasgado. «Alguém aí?» De Pedro chamou baixo para não assustar o pouco de vida que pudesse haver. Uma onda pequena levantou uma forma clara, encostada num pedaço de madeira velha.
Um corpo magro, a pele enrugada, os dedos roxos de frio. Os olhos estavam semiabertos, sem foco. Pedro reconheceu antes mesmo de ver o rosto inteiro. Seu Antônio. A palavra saiu como oração. Pedro amarrou uma corda no corpo, mergulhou sem pensar e puxou o velho para o lado do barco. O tato confirmou. Pele fria, mas ainda quente o bastante para a esperança. Com esforço, ergueu Antônio para dentro, deitou-o sobre a lona e cobriu com o casaco grosso que sempre carregava. "Fica comigo, velho", disse, batendo de leve no rosto dele. "O senhor já me tirou do mar quando eu era moleque. Agora é minha vez." Antônio arfou uma tosse funda, água e sal misturados. Os olhos tentaram encontrar um ponto fixo. Pedro encostou a boca perto do ouvido dele. "O senhor está em casa. Eu sou o Pedro. Lembra de mim?" A boca de Antônio tremeu e uma única palavra escapou áspera. "Helena." Ela puxou o senhor lá de cima. Eu puxei por baixo. Juntos a gente dá conta. Pedro ligou o motor, avisou no rádio a colônia de pescadores e o corpo de bombeiros. Enquanto esperava o bote de apoio, checou a respiração. Levantou as pernas de Antônio um pouco, como aprendera num curso de primeiros socorros. O velho tremia, mas estava ali. "Aguenta", repetia Pedro como um mantra. O bote dos bombeiros chegou em minutos que pareceram horas. 2 socorristas subiram, avaliaram rápido. "Hipotermia severa, mas consciente intermitente", disse um deles. "Vamos aquecer e levar para o hospital." "Ele é o seu Antônio Silva", informou Pedro firme. "A cidade inteira está procurando." "Então hoje a cidade vai respirar", respondeu o bombeiro, abrindo uma manta térmica prateada. Na pequena emergência do hospital municipal, o ar tinha cheiro de antisséptico e café requentado. Marina estava em plantão quando o rádio da equipe tocou. A enfermeira-chefe veio correndo. "Marina, chegaram com um idoso do mar. Acham que é o seu pai." Ela congelou por um segundo. O corpo quis cair, mas as pernas obedeceram. Correu para a sala de atendimento. Quando empurrou a porta, viu o perfil que conhecia melhor do que o próprio. O nariz fino, a pele marcada de sol, os lábios rachados. Os olhos cansados ainda procuravam a superfície. "Pai!" A voz saiu em pranto manso. "Pai, sou eu. Ah, Marina!" Antônio virou o rosto devagar. Um brilho mínimo apareceu. "Minha menina", ele sussurrou. Marina segurou a mão dele, aquecendo entre as duas. Olhou para Pedro, que estava encostado na porta, encharcado, respirando como quem correu uma vida inteira. "Obrigada", disse sem conseguir dizer mais. "Era o que o seu pai teria feito por mim", respondeu Pedro. Lucas chegou meia hora depois, suado, sem fôlego, como se tivesse corrido da praia até ali. Quando viu o pai coberto pela manta térmica, o peito subiu e desceu numa prece muda. Ele encostou a testa nas costas da mão do velho. "Pai, desculpa", balbuciou e as lágrimas vieram sem pedir licença. Antônio fechou os olhos como quem recebe uma maré calma, depois de tanta ressaca. A médica se aproximou, profissional e humana na mesma medida. "Ele vai precisar de aquecimento gradual, hidratação, observar rim e pulmão. A idade pesa, mas..." Ela olhou o monitor, buscou as palavras certas. "Ele é teimoso. Isso ajuda." Marina sorriu de canto, ainda com os olhos molhados. Teimoso ele sempre foi. Pedro pensou em ir embora, mas Antônio apertou sua mão com a força exata de um agradecimento que não cabe em frase. O pescador inclinou a cabeça. "Eu passo depois, seu Antônio. O mar devolveu o senhor. Agora a gente cuida." Do lado de fora, no corredor, Roberto apareceu. Tinha o rosto abatido, a barba por fazer, o olhar perdido. Parou na porta como quem chegasse atrasado para o próprio julgamento. Marina o viu primeiro. O corpo dela enrijeceu. Lucas ergueu a cabeça e o encarou com a raiva exata de quem ainda está no olho do furacão. Roberto tentou falar, mas o som não veio. Deu um passo. Marina ergueu a mão pedindo distância. "Não, agora não." Ele obedeceu. Encostou na parede, escorrendo até sentar no chão. As mãos tremiam no colo.
O som de um monitor cardíaco atravessou o corredor como um metrônomo da esperança. Horas depois, quando a temperatura do corpo de Antônio estabilizou e a respiração ficou mais ritmada, a médica autorizou uma visita curta, um de cada vez. Marina entrou primeiro, alisou o cabelo do pai. "O senhor é maior que o mar, pai." Ele abriu os olhos cansados e a reconheceu inteiro. A voz veio fraca, mas firme o bastante para não ser confundida com delírio. "O mar devolve o que a gente joga nele, filha." A Marina respirou fundo. Aquilo a atravessou. Beijou a testa do pai e saiu. Lucas entrou em seguida, segurando o choro. "Eu vou consertar o que der para consertar", prometeu. "Sem promessas grandiosas, eu fico do seu lado." Antônio encostou a mão no braço do filho, num gesto que dizia: "Sei quem você é." Por fim, Roberto entrou. Ficou de pé, sem coragem de se aproximar. O rosto dele era um mapa de linhas quebradas. Antônio virou devagar e encarou o filho mais velho. Não havia ódio, havia cansaço, tristeza e uma espécie de compaixão que só a velhice conhece. Roberto tentou falar, a boca seca. "Pai, eu..." "Depois", Antônio sussurrou. "Depois a gente fala." Roberto assentiu, quebrado, deu 2 passos para trás e saiu como quem respeita a maré. Na porta do quarto, o delegado Augusto apareceu, olhando de longe. "Senhora Marina, quando for possível, precisamos ouvir seu Antônio. Sem pressa. A prioridade é a saúde." "Ele vai falar quando puder", respondeu Marina firme. O corredor foi esvaziando aos poucos. Pedro, antes de ir, olhou pela última vez para o homem que tinha sido seu professor de mar e sorriu pequeno. O sol começava a aparecer pela janela estreita da enfermaria, cortando a noite que parecia não terminar. O milagre não era só o corpo de Antônio ter voltado, era a cidade respirar de novo. Era a possibilidade, ainda remota, de que a verdade voltasse à tona. Enquanto o monitor marcava compassos mais estáveis, alguém bateu suavemente na porta. A enfermeira trouxe um envelope amassado, encontrado no bolso interno do casaco de Antônio, protegido num saquinho plástico. Marina reconheceu na hora a letra do pai rabiscada no canto. Mas isso, o que havia ali dentro, ficaria para depois. Porque naquele dia, a única coisa que importava era simples: Antônio estava vivo. E o mar, que costuma ser juiz e carrasco, tinha decidido ser ponte. O envelope ficou sobre a mesa por horas, intacto, como se respirasse junto com a calma que voltava ao hospital. Era pequeno, de papel grosso, manchado de sal e tempo. Marina o olhava de longe, como quem teme abrir uma ferida. Lucas, mais contido, disse: "Espera o pai melhorar, pode ser só uma carta antiga", mas ela sabia que não. A caligrafia tremida era a do pai, firme nas lembranças, mas já falhando nos últimos meses. Algo nela dizia que aquelas palavras estavam guardadas por um motivo. No final da tarde, com Antônio em repouso profundo e o médico garantindo estabilidade, Marina sentou-se à beira da cama e abriu o envelope com cuidado. Dentro havia 3 folhas dobradas e um retrato amarelado. Ela e os irmãos, crianças no colo do pai, em frente à antiga casa de madeira que já não existia. Começou a ler. "Se algum dia vocês acharem este envelope, é porque o mar já me levou ou porque a vida me afastou antes da hora. Não deixem o dinheiro dividir vocês. A casa é só parede, o terreno é só chão, o que deixo é o que não se compra. A lembrança de uma família que um dia se amou de verdade. A escritura está guardada com o doutor Albir, mas o nome nela não é o meu nem o de vocês. Está no nome de quem cuidou do que sobrou de mim depois que a mãe se foi." Marina parou, o coração acelerado. Lucas se aproximou. "No nome de quem, Marina?" Ela virou a folha. A última linha estava borrada pela água do mar, mas dava para ler. "Deixo tudo para quem nunca pediu nada em troca. Pedro Nascimento." Lucas respirou fundo. O Pedro, o pescador. Marina assentiu. O Pedro que salvou ele. Naquele instante, entenderam o que Antônio havia feito. Havia tirado o peso da herança dos ombros dos filhos antes que ela destruísse de vez
o pouco que ainda os unia. Horas depois, quando Antônio acordou, ainda fraco, Marina mostrou a carta. Ele a olhou com calma, como quem vê uma onda voltar à praia. Eu sabia que um dia vocês iam achar. Roberto, que ouvira tudo da porta, entrou devagar. Parecia menor. Pai, por quê? Antônio respirou fundo. Porque o Pedro é o único que nunca olhou para mim pensando no que eu tinha. Ele me via como homem, não como dono de nada. E porque o que eu mais queria era que vocês se olhassem como irmãos, não como rivais. Marina segurou a mão do pai. Lucas chorou em silêncio. Roberto, com a voz embargada, ajoelhou ao lado da cama. Eu quase acabei com o senhor. Eu não mereço perdão. Antônio levantou a mão trêmula e pousou sobre o ombro dele. Filho, o perdão não é merecimento, é escolha. O silêncio tomou o quarto. Lá fora, o vento batia nas janelas, mas agora era um som brando, quase uma canção. Antônio fez um gesto curto com a cabeça. A voz ainda não rendia frases longas. Nos dias seguintes, Roberto foi o primeiro a procurar Pedro. Encontrou o pescador no mesmo trapiche, consertando as redes, o rosto marcado pelo sol e pela vida. Chegou de cabeça baixa. O senhor não devia ter ido atrás do meu pai. Devia sim, respondeu Pedro, sem levantar o olhar. A gente não deixa um homem se perder para o mar. Roberto engoliu o choro. O senhor sabe que ele deixou tudo para o senhor. Ei, mas não aceitei ainda. Pedro limpou as mãos num pano. Essa casa é dele, e se ele quiser, volta para vocês. Roberto balançou a cabeça. Não, ele sabia o que fazia. Talvez ele só quisesse mostrar o que é valor de verdade. Os dois ficaram em silêncio, olhando o mar. Pedro respirou fundo e disse: o mar ensinou para o seu pai e agora ensina para você. Quando a gente segura demais, o mar leva. Quando a gente solta, o mar devolve. Roberto chorou ali, sem vergonha. Pela primeira vez em anos, chorou como filho, não como negociante. Meses depois, Antônio voltou a andar devagar pela praia, apoiado em Pedro. Os filhos, dessa vez, o acompanhavam. A herança não virou motivo de briga, virou abrigo. O terreno foi transformado numa casa simples para idosos da região. Um projeto de Marina, com o nome escolhido por Antônio, Casa Helena do Mar. Ali, Antônio passava as manhãs sentado na varanda, vendo o sol nascer outra vez sobre o mesmo mar que quase o levou. E quando alguém perguntava se ele guardava raiva dos filhos, ele sorria e respondia: raiva é maré, vai e volta, o amor. O amor é correnteza que nunca para. O tempo passou e aquela história virou lembrança viva na cidade. Não era sobre morte nem sobre fortuna, era sobre o preço do perdão. E você que está ouvindo essa história, já se inscreveu no canal? Porque vem muita história emocionante da vida real, cheia de lições e reviravoltas que você vai amar. Na manhã seguinte à leitura do envelope, o hospital ainda cheirava a café requentado. Quando o delegado Augusto entrou no quarto discreto, ele tirou o chapéu, como quem pede licença a um templo. Seu Antônio, Dona Marina, senhores, cumprimentou baixo. A gente precisa alinhar duas coisas: o que aconteceu no mar e os documentos que existem sobre a casa e o terreno. Então Marina assumiu. Delegado, o pai tem um testamento antigo. Ele deixou um envelope com instruções e citou o doutor Almir do cartório. Augusto anotou num bloco de papel. Vou providenciar. Mas primeiro uma coisa, seu Antônio. O senhor se lembra do momento da queda? O silêncio pesou. Lucas encarou o chão. Roberto engoliu seco, o rosto pálido. Antônio olhou os três filhos com uma ternura triste e respondeu do jeito que podia. Lembro do vento, da pressa. E de uma mão que empurrou sem medir a maré. Marina apertou os olhos. Lucas respirou fundo, como quem segura o mundo no peito. Roberto não se defendeu, apenas baixou a cabeça aceitando o peso da frase. O delegado anotou sem espetáculo. Entendo. A investigação segue, mas o senhor está vivo e isso muda o eixo de tudo. Agora, sobre o documento, vou chamar o doutor Almir para cá. É melhor resolver com o senhor presente. À tarde, o tabelião chegou.
Terno gasto, gravata torta, uma pasta de couro escura, ele cumprimentou Antônio como quem reverencia um professor antigo. Seu Antônio, o senhor sempre disse que papel tem que ser claro como manhã de verão. Vamos clarear. Abriu a pasta e tirou uma cópia autenticada envolvida em plástico grosso. Testamento público lavrado há 10 anos, ratificado há 3, quando o senhor veio atualizar o CPF. Conteúdo principal: disposição de bens, casa e terreno destinados à pessoa de nome Pedro Nascimento, com cláusulas de inalienabilidade por 5 anos e encargo de uso social. Transformar o imóvel em espaço de acolhimento para idosos da comunidade, de preferência pescadores ou viúvas de pescadores. Marina levou a mão à boca. Lucas assentiu emocionado. Roberto apertou os dedos até os nós ficarem brancos. O senhor previu tudo, Lucas conseguiu dizer. Previ o vento, corrigiu Antônio num fio de voz, e preparei a vela. O tabelião continuou. Há ainda uma parte muito importante, uma carta de próprio punho anexada ao testamento. Nela o senhor declara o desejo de que os filhos permaneçam unidos e, caso discordem, que saibam que o pai optou por não torná-los inimigos por causa de parede e chão. E mais, nomeia Pedro como fiel depositário moral do que restar de mim. O Pedro, que tinha entrado calado e ficara ao fundo, se remexeu desconfortável. Seu Almir, Eu não tenho estudo para ser depositário de nada. Eu pesco, conserto rede, ajudo quando dá. Antônio ergueu o olhar e procurou o do amigo. Tem coisa que não se mede com diploma, Pedro. Medi o senhor pelo jeito de puxar gente para a terra firme. Roberto pigarreou. A voz saiu arranhada. Tabelião, tem como isso mudar? O velho do cartório sustentou o olhar com dignidade tranquila. Só se o testador quisesse. E ele apontou com os olhos para Antônio. Não quis por 10 anos e manteve válido quando atualizou. Documento está perfeito, sem vício, sem coação. Roberto respirou como quem engole um caroço. Eu não queria dinheiro por vaidade. Eu achei que estava protegendo todo mundo. Ninguém rebateu. A sala entendeu que às vezes o pior dano nasce de uma boa mentira que contamos a nós mesmos. O delegado Augusto interveio com o tato que cabe às horas difíceis. Então ficamos assim. Do ponto de vista legal, o destino dos bens está definido. Do ponto de vista humano, o senhor Antônio já fez o que precisava. Marina, respirando mais solta, tomou coragem. Pai, a gente transforma logo a casa no projeto, a Casa Helena do Mar, lembra? Antônio sorriu apenas com os olhos. A casa já é, falta a placa, sussurrou. Pedro balançou a cabeça com humildade. Eu não tenho como tocar isso sozinho. Nem vai, respondeu Lucas. Eu fico na manutenção, a Marina na saúde e o Roberto nas contas. Mas sem dono, com serviço. Roberto demorou a reagir. As palavras pareceram se acomodar por dentro, como móveis no lugar certo. Eu sei captar recurso e sei prestar contas direito. Se vocês me deixarem, eu trabalho por isso, pelo nome da mãe. Antônio fechou os olhos, uma lágrima discreta atravessando o sulco da pele. O delegado guardou o bloco. O tabelião recolheu os documentos com o cuidado de quem recolhe rede depois da pesca. Só mais um ponto, seu Antônio, disse Almir. Aqui consta uma cláusula que o senhor escreveu de próprio punho. Se um dia eu cair no mar por culpa de mão impaciente, fica o perdão como o primeiro fundamento da casa. O senhor lembra? Antônio assentiu devagar. Lembro. O perdão é a madeira que não apodrece. A frase pousou nos 4 como um lenço quente. Havia dor demais para desaparecer, mas havia, pela primeira vez, um chão que não era só terreno, era propósito. Nos dias seguintes, a formalização correu célere. O cartório registrou a execução do testamento. A prefeitura se interessou pelo encargo social. Um grupo de vizinhos se ofereceu para pintar parede, assentar piso, trazer colchão. O mercado da praia doou geladeiras. A paróquia emprestou cadeiras. E pouco a pouco, aquele endereço que quase virara estopim de guerra virou começo de abrigo. No hospital,
Antônio ganhou alta parcial. Podia passar algumas tardes no local supervisionando da varanda e voltar para dormir e fazer fisioterapia. Na primeira ida de cadeira de rodas, ele parou na calçada, olhou a fachada recém-calada de branco, a sombra do coqueiro na parede. O letreiro provisório escrito à mão, Casa Helena do Mar, Abrigo e Companhia. Pedro empurrou a cadeira. E aí, capitão? Agora o mar tem para onde devolver gente, respondeu Antônio com humor manso. Marina trouxe um quadro com a foto amarelada encontrada no envelope. Os 3 filhos no colo do pai, em frente à antiga casa de madeira. Vai ficar na sala de estar, disse, para lembrar que a gente erra, mas também recomeça. Roberto, de camiseta simples e sem pressa, veio com uma pasta. Mostrou planilhas, doações, prestação de contas. Aprendi que número sem coração vira faca. Tô tentando colocar os 2 no mesmo lugar. Lucas, com as mãos sujas de tinta, riu. E eu aprendi a assentar piso no prumo. O pai ia gostar. Antônio ergueu o rosto para o vento. Não havia triunfalismo, só um tipo raro de paz que nasce do sofrimento quando ele encontra uma utilidade. Na semana em que fixaram a placa definitiva, o delegado Augusto apareceu com um envelope pardo. Seu Antônio, encerramos a investigação. O Ministério Público levou em conta sua vontade de não seguir com representação. O Roberto cumprirá medidas alternativas. O senhor tem certeza? Antônio olhou para o filho mais velho, que o encarou com humildade. Tenho. Justiça também é devolver gente para o caminho certo, disse o velho. Quando o sol caiu naquela tarde, Antônio pediu para ficar mais 5 minutos. Pedro ficou ao lado. O velho falou baixo. Sabe, Pedro, quando eu escrevi aquele testamento, eu achei que estava protegendo meus filhos do mundo. Hoje, eu vejo que estava protegendo do pior que o mundo faz dentro da gente, a pressa, a inveja, o medo. E conseguiu, seu Antônio? Consegui plantar uma semente, respondeu. O resto a gente vai aprendendo a remar. Lá dentro, Marina arrumava remédios numa caixa transparente. Lucas testava luminárias. Roberto colava a placa na parede. Não eram só tarefas, eram maneiras de ficar. O testamento secreto deixou de ser segredo e virou alicerce.